Saudações aí, loucuras! Tudo de boa com vocês? Eu de coração, né? Espero que vocês aí estejam bem. Eu sou Estevam Teixeira, né? Deixa eu botar meu nome aqui, que aqui a bagaceira sai ao vivo aí. Estevam Teixeira. E esse daqui é o canal, né? Um canal novo aí para que eu fiz aqui pra gente poder discutir situações aí que estão, né, em debate aí na atualidade, né? Porque no meu outro canal lá no The Garage, eu não poderia ficar falando sobre certos assuntos que já vinham aí os líderes aí dos bons costumes falar que não era ambiente para discutir esse tipo de assunto, como assuntos políticos, por exemplo, né? Mas criei esse ambiente aqui pra gente poder debater com digamos assim, com educação e garbo, essa doideira que acontece aí no dia a dia, né? E viemos aqui para debater hoje, especialmente hoje, o senhor Wilker Leão. O Wilker Leão é um maluco aí de Brasília, né? Que andou ganhando certa repercussão porque ele, digamos assim, andou atrapalhando as aulas de um professor na UNB, né? E achando que estava todo cheio da razão. E recentemente saiu aí a condenação do danado, né? Não se esqueça de comentar a bagaceira aí toda, porque esse canal aqui é exatamente pra gente comentar e debater tudo isso, porque aqui esse canal aqui é o Vamos lá, aqui o Wilker Leão. Vamos ver aqui, ó, ele recentemente soltou aí o vídeo de uma discussão dele com a juíza do caso, né? Vamos ver. Antes de só confirmar, qual que é a disciplina que ele ministra? História da África. Isso. Tá. O professor Estevam, no início das aulas, eu falo isso porque eu sou professora também, então no início das aulas ele colocou as diretrizes para os alunos, como que o semestre ia se desenvolver, as aulas, relacionado inclusive à gravação de aulas. Ele mencionou aos alunos se ele autorizava ou se não autorizava a gravação de aulas? Não, isso fica presente na segunda aula, que ele traz o termo que eu citei com a primeira testemunha aqui, que era para que todos os alunos assinassem, para que houvesse um embasamento da universidade e individual dele para um posterior processo. E quem não assinasse, ele apresentaria uma nova lista para registrar esses nomes. Mas na primeira aula, voltando só para contexto, na primeira aula não há menção alguma a plano de ensino, a história da África, a qualquer contexto que seja acadêmico. Toda a discussão é em relação ao momento inicial. Ele se apresenta, cumprimenta alguns alunos, diz que a matéria vai ser História da África, aí ele bate o olho em mim, sento na frente, próximo dele. Aí ele fala: você é o aluno que grava as disciplinas? Isso não é tão agressivo, a senhora vai assistir depois. Aí eu digo: sim, sou eu. E aí ele pode parar imediatamente. Eu disse: com base em que legislação, professor? Porque a gravação... Né? Só esclarecendo aqui para o senhor que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garante ao professor proibir a gravação de aula. Só esclarecendo para o senhor. Mas ele, na segunda aula, ele então mencionou que não gostaria que as aulas fossem gravadas, é isso? Só para esclarecer esse primeiro ponto que a senhora faz uma menção à Lei de Diretrizes Básicas, qual seria o artigo que diz que é proibido? Liberdade de cátedra. Tá, mas é só com base nisso, o professor... O Wilker tá querendo, o Wilker tá querendo, tá perguntando pra juíza, como eu... O professor esclareceu ao senhor que não gostaria que gravasse as aulas? A gente vai seguir, mas a liberdade de cátedra é completamente distinta de uma proibição de uma gravação de imagem. Sim, mas é porque a senhora menciona uma disposição legal que não tem a ver com isso. Não estou aqui para discutir com o senhor sobre isso. Cala tua boca. A mulher deu um cala-boca deu um cala-boca no Wilker. Um choque de realidade. O Wilker tomou um choque de realidade agora. Ganhou aí um choque de realidade da juíza, né? Tipo assim. E ele falou, né? Lógico, ele falou sobre isso aí, né? Vamos ver o que o Wilkinho finalmente fala, né? Sobre... Lógico, eu não vi o vídeo, mas ele tá falando que, com certeza, que o professor é esquerdista,
a juíza é esquerdista, a juíza é professora, a juíza é... Enfim, lógico que ele vai acusar a juíza de tudo quanto é coisa, né, velho? Então não se esqueça, se inscrevam aí na bagaceira deste canal, porque estamos começando agora nessa doideira, pouco tempo com isso. E este canal aqui... E 3 meses de prisão pelo simples fato de eu questionar professores. Pera aí, o quê? 2 anos e 3 meses de 2 prisão anos? pelo simples fato de eu questionar professores. Tirem suas próprias conclusões. Doutor Wilker, o senhor já conhece, já tem conhecimento do esclarecimento, né? Nós vamos fazer algumas perguntas, o senhor não está obrigado a responder nenhuma delas. Eu gostaria de saber se o senhor tem interesse de responder as perguntas que forem feitas. Via de regras. Tá. O senhor tomou conhecimento do teor dessa queixa-crime, tá, contra o senhor. Eu queria saber, o senhor é aluno da UNB, né? Confirma que é aluno da UNB, matriculado no curso de História. Sim, só que na condição de suspensão desde quando o professor de História da África, o querelante dessa peça processual, requereu a reitoria, eu tenho sido suspenso por 180 dias, então não estou frequentando. Não, tá, mas você está matriculado no curso de História, né? Estava matriculado na disciplina do professor Estevão. No segundo semestre do ano passado até 31 de outubro de 2024, que foi a última aula. A gente teve algo em torno de 4 aulas e ele pediu a... Ô, seu burro, a mulher tá perguntando se você tá matriculado, não tá perguntando se você está suspenso por 180 dias, porque o fato de você estar suspenso não isenta o fato de você estar matriculado na aula do professor. Ô, seu Zé Ruela, para de tentar distorcer as coisas, esse bicho, hein? Você tá vendo? Rapaz... A minha suspensão, até conseguir em 12 de dezembro, as aulas ficaram suspensas todo esse período de novembro até semana seguinte. Só que antes de só confirmar, qual que é a disciplina que ele ministra? História da África. Isso. When did it start? Tá. O professor Estevão, no início das aulas, eu falo isso porque eu sou professora também, então no início das aulas ele colocou as diretrizes para os alunos, como que o semestre ia se desenvolver, as aulas, relacionado inclusive à gravação de aulas, ele mencionou aos alunos se ele autorizava ou se não autorizava a gravação de aulas? Não, isso fica presente na segunda aula, que ele traz o termo que eu citei com a primeira testemunha aqui, que era para que todos os alunos assinassem, para que houvesse um embasamento da universidade e individual dele para um posterior processo. E quem não assinasse, ele apresentaria uma nova lista para registrar esses nomes. Mas na primeira aula, voltando, era só para contexto, na primeira aula não há menção alguma a plano de ensino, a história da África, a qualquer contexto que seja acadêmico. Toda a discussão é em relação ao momento inicial, ele se apresenta, cumprimenta alguns alunos, diz que a matéria vai ser História da África, aí ele bate o olho em mim, que sento na frente, próximo dele. Aí ele fala, você é o aluno que grava as disciplinas? Isso não é tão agressivo, a senhora vai assistir depois. Aí eu digo, sim, sou eu. E aí ele pode parar imediatamente. Eu disse, com base em que legislação, professor? Porque... E detalhe, o professor não fala num tom agressivo. O professor fala de boa, mano. O professor fala de boa pra ele parar de gravar, porque ele não autoriza gravar, velho. Porque ele chega filmando, tipo, afrontando. Ele afronta o professor. Não. E ele ainda fala pra gente, se o quiser, pode assistir o vídeo. Inclusive a linguagem corporal dele. Sala de aula pra esse contexto aí tá bem diferente. Né? Ele jura que a juíza não assistiu o vídeo. Tá. A gravação. Né? Só esclarecendo aqui para o senhor que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garante ao professor proibir a gravação de aula. Só esclarecendo para o senhor. Mas ele, na segunda aula, ele então mencionou que não gostaria que as aulas fossem gravadas, é isso? Só para esclarecer esse primeiro ponto que a senhora faz uma menção à Lei de Diretrizes e Bases, qual seria o artigo que diz que é proibido? Liberdade de cátedra. Tá, mas é só com base nisso, o professor esclareceu ao senhor? E você vê que o Ilquinho, ele fica confuso quando a juíza
explica pra ele. Olha a cara dele de quem está totalmente confuso com a situação, saca? Ele tá perplexo porque, assim, ele não sabia o que um juiz sabe, né? E ele ainda acha que a juíza tá errada de alguma forma. A gravação de aula, só esclarecendo para o senhor. Ó, A educação garante ao professor, só toda a discussão é em esclarecendo torno aqui para o disso. senhor que a lei de Dura 10 diretrizes e bases eles da sabem. educação garante ao professor proibir. Só A discussão é em esclarecendo torno aqui para o disso. senhor que a lei de Dura 10 diretrizes e bases eles da sabem. educação garante ao professor a lei de diretrizes e base da educação. proibir a gravação de aula, só esclarecendo para o senhor. Mas ele, na segunda aula, ele então mencionou que... O Will que tá até agora, vê que a juíza fala que a lei que protege o professor disso, e ele fica meio perplexo, A ó. educação garante ao professor proibir a gravação de aula, só Garante o professor proibir gravação de aula. E ele fica ali assim, ó. esclarecendo para o senhor. Ele, Olha lá. na segunda aula, ele então mencionou que não gostaria que as aulas fossem Ele tá até agora raciocinando o que a juíza falou na outra frase. Ele tá até agora com aquilo preso. gravadas, é isso? Só para esclarecer esse primeiro ponto que a senhora faz uma menção à lei de diretrizes básicas, qual seria o artigo que diz que é 16, proibido? liberdade de cátedra. Tá, mas é só com base nisso, o professor esclareceu ao senhor que não gostaria que gravasse as aulas? A gente Ele vai deixou seguir, isso mas claro? a liberdade de cátedra é completamente Não, não distinta de uma proibição de uma gravação de imagem. discutir com o senhor. Sim, Não mas tô é porque a aqui pra senhora discutir. menciona Não uma tô aqui pra disposição legal que não tem a ver discutir com isso. Não estou aqui para discutir com o senhor sobre isso, mas eu queria saber se o professor mencionou isso para o senhor Ele, em algum men- momento. ele menciona que fará esse pedido para que não seja gravado com base. Ó, Ele preste bem atenção. Quem entende de edição vai entender que neste ponto aqui rolou alguma coisa que o senhor Wilke manipulou o vídeo. O vídeo não tá completo, olha só. Ele menciona que fará esse pedido. Ó, entre o fará e o pedido tem um corte. Preste bem atenção que ele dá uma tremida. Se o professor mencionou isso para o senhor Ele, em men- algum momento. ele menciona que fará esse pedido. Viu? Entre o fará e o pedido, ele cortou. Ele fez uma edição Ele, Em men- algum- para as coisas ficarem do jeito que ele gosta, né? Do jeito que ele gosta de manipular, assim como todos os outros bolsonaristas aí dessa época aí, aprender desse clã e aprendeu. É tudo igual, né? Pode ver, Mamãe Falei, Metaforando. Eles tudo editam as coisas para que o seu público enxerguem as coisas do jeito que eles querem, né? Mas preste bem atenção que tem um corte entre as duas frases. Momento. Tá lá. ele menciona que fará esse pedido. Viu? Entre fará e pedido, você percebeu que ele tá numa posição e depois a cabeça dele já tá em outra? Olha só, preste bem atenção, de novo. Ele, Em men- algum momento. ele menciona que fará esse pedido para que não seja gravado Viu? com base em uma corroboração. Ele edita as coisas para as coisas ficarem do jeito cremoso ali que ele gosta que o público dele veja e acredite nele, né? Enfim. Mas eu percebo, Yuquinho, essas suas edições aí de charlatão. Da turma com esse termo, Certo. em tom de intimidação, inclusive para quem se recusar discricionariamente a assinar, porque ele fará uma Ok. nova Então, lista registrando essas questão da pessoas. gravação. Na gravação, o senhor gravava só o senhor ou o senhor chegou a gravar a imagem dele? Sempre só a minha própria imagem, com a voz das interlocuções feitas voluntariamente comigo a partir de questionamentos meus, e só o gravei para registrar que ele estava me gravando, deixando claro, professor, a partir do momento que o senhor me grava, eu vou lhe registrar de novo, e o senhor está fazendo acusações como eu ser de extrema direita, sabotador, fascista, fazer showzinho fascista e afins. Então, isso para mim sejou o meu direito de... Tá. As duas E o que o oportunidades... Vem todas essas acusações aí, né? Você comprova elas em todos os seus
seus vídeos editados, né? Editados toscamente, né? Para tentar influenciar aí os seus seguidores a acreditar em você. Fazer que isso acontece são nesse contexto. Publiquei na internet com base no interesse público de ter conhecimento no que acontece numa universidade paga com os nossos impostos. Certo. Então o senhor confirma que o senhor publicou? Sim, essa é a finalidade. Com a finalidade de interesse público. O senhor já foi preso ou processado antes? Não. Processado algumas vezes, né, em razão dessas discussões, mas não. Já, e eu ganhei, inclusive, era sobre essa questão de discussão de direito de imagem também, ganhei. Estou para pedir meus honorários advocatícios também. Venci. Está transitado em julgado. Tá. Pode começar, doutor. No matter what dream you're building, we're here for it. Cloudflare is the only platform. Excelência, primeiro que grande parte das perguntas que eu faria já estão ditas e feitas pela senhora e respondidas pelo Wilker. Eu tenho uma pergunta a respeito da lógica dos comentários que estão na sua página e que são, portanto, parte desse seu trabalho de produção de conteúdo. É assim, né? Produtor de conteúdo. Produção de... É que eu tá aqui. Produção de conteúdo digital. Pronto. Então, os comentários são do seu controle? Não, qualquer um pode comentar o que quiser lá, com base na liberdade de expressão, dada a abertura para se fazer isso em qualquer página, em qualquer canal. As pessoas A pergunta não foi essa, Zé Ruela. exercem livremente esse direito. Mas você pode proibir, por exemplo, um comentário ofensivo? Em que termos? É ofensivo, excluir. Eu fazer uma avaliação individual com base em pelo menos 3.000 comentários que tem no meu vídeo e eu olhar lá e excluir? É possível, só que eu não faço para nenhum vídeo. Você não faz para nenhum vídeo. E a média de comentários por cada vídeo é de quanto? A média... É o seguinte, ó, o YouTube tem um esquema lá de moderação de comentários, né? Ele pode botar lá uma moderação, aí qualquer palavra ofensiva que apareça, o comentário vai ser excluído automaticamente. E com certeza a moderação do Wilker, né, permite todos os xingamentos, porque a galera chegava lá e xingava o professor de tudo quanto é nome, né? E eu sei que, né, quem for lá, quem tiver YouTube, conta de YouTube, pode ir lá ver a moderação lá, que tem esse esquema de moderação de acordo com palavras ofensivas. E ele não usa essa moderação, e foi isso que o cidadão aí está perguntando, o senhor advoguês. É difícil dizer, mas nesses do professor Estevão, dada a agressividade dele e o engajamento que isso gera em relação à comoção social das pessoas de verem um professor se comportar assim com um aluno, gera bastante comentário. A maioria deles tem pelo menos mais de 10.000, aí alguns batendo mais de 30.000. 10.000. E esses comentários, você comentava em cima deles? Acho pouco provável. Algum ou outro eu posso ter comentado. A dinâmica mais assim da gente que é youtuber grande, né, e tem muitos comentários, você deixa um coração em um ou outro ali, que é uma curtida própria do produtor de conteúdo, do dono do canal. Nessa profissão de produção de conteúdo, você pode passar o vídeo inteiro ou passar pedaços dos vídeos. Em que sentido? Passar? Cortes. Vou precisar da sua ajuda, até porque não... O senhor está se expressando mal, seja mais claro que o senhor vai ter bastante ajuda. Pode Claro. perguntar. Quando os vídeos são publicados, você pode publicar de duas formas: o vídeo inteiro e pedaços do vídeo. Há um nome que o pessoal usa, chamado cortes. Você faz qual modelo ou se faz os dois modelos? Óbvio, é possível fazer das duas formas, como o senhor bem deve saber, e eu faço da forma como eu expliquei para a juíza aqui, que eu não sei se o senhor prestou atenção, mas eu faço os questionamentos com base no interesse público de perguntas feitas a partir de questionamentos meus. Ou seja, eu não vou, para incorrer em alguma eventual violação de direito autoral do professor, publicar a aula completa. Porque senão seria objeto fácil de questionamento, inclusive. Eu faço uma pergunta para ele com base em uma inadequação da aula, mas no contexto dele é pior, porque não dava nem de fazer isso em relação à aula, porque ele dava pouca aula. Então talvez tenha tido 1 ou 2 vídeos de conteúdo de aula mesmo. A maioria, como o senhor bem sabe, desses vídeos eram discutindo a história de Wilker Leão e não a história da África. Certo. E nesses processos de informar ou desinformar no seu espaço
divulgação do seu trabalho quando havia informação falsa, como informações falsas que foram feitas nos comentários. Você corrigiu? Uma pessoa comentar algo que seja considerado falso a partir de algum viés, eu proibi? Isso, a pergunta. Eu acho que a pergunta inicial deveria ser feita se eu faço essa avaliação em algum sentido, porque o senhor deve ter ouvido que a maioria dos vídeos dele geram mais de 10 mil comentários. Então, qual que é o fato concreto da informação falsa, por exemplo? Cita um. A minha pergunta não é sobre... Objetivamente não, abstratamente então não, a resposta não. Excelência. É abstrato? Então, vamos adiante. Diante das informações falsas que foram produzidas pelo senhor e foram publicadas, o senhor tomou alguma providência? Cite a informação falsa. Tá. Excelência, sem mais perguntas. Sem pergunta. Perguntas. Pode encerrar. Já parou? O Wilquinho, né? O Wilquinho, ele distorce a realidade das coisas, né? Assim, para as coisas ficarem do jeito que ele quer. E é isso. O que é que vocês acham aí? O Wilquinho se lascou, pegou 2 anos e pouco aí de cadeia, né? Com certeza vai cumprir isso em liberdade, mas aprendeu aí, levou um choque de realidade, né, da justiça brasileira. E eu já sabia que ele ia fazer isso, né, porque eu já tinha comentado antes que ia acontecer isso mesmo, né, dele se lascar. E é isso. O que é que vocês acharam aí? Comente. Não se esqueça de se inscrever, velho. Se inscreve aí na bagaceira desse canal, porque ajuda bastante, pode crer. Bastante, mas bastante mesmo. Pode crer? Então é isso aí, loucuras, né? Vou botar aqui a vinheta para finalizar essa bagaceira, né? Não se esqueça que esse canal aqui é o... Estado Violência!